Oi, gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Algo de errado não está certo nos bastidores da esquerda. De um lado, temos Janones, denunciado pelo Metrópolis, os brothers do Zé Dirceu. E do outro, ministros do Supremo forçando a indicação de Flávio Dino. Fica até o final desse vídeo para vocês acompanharem esses dois desdobramentos que inicia essa semana bem agitada. Já vai deixando seu like, clica também no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo para frente e deixa aqui nos comentários se vocês aprovam ou reprovam a indicação de Flávio Dino ao Supremo. É muito importante a mobilização da população para que o Senado veja que o povo não está concordando. Eu já imagino a resposta de vocês, então é importante porque tem essa batina e possa ser que aconteça que Flávio Dino não passe. Eu vou explicar para vocês o porquê na sequência. Mas vamos começar primeiro com o escândalo envolvendo Janones. Um escândalo não tão escândalo assim, afinal, esquerdista fazendo marmota não tem muita novidade. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a forma como isso está acontecendo. Olha só, rachadinha do Janones. Em áudio, deputado cobra salário de assessores. Dentro da Câmara dos Deputados, Janones pediu parte do salário de assessores para as despesas pessoais, casa, carro, poupança e previdência. Matéria que saiu hoje às 2 da manhã pelo Paulo Capelli. Ou seja, logo após o ato na Avenida Paulista, não sei se essa entrega da cabeça de Janones é uma cortina de fumaça para quebrar a repercussão do que tivemos ontem na Avenida Paulista, se já estava no cronograma. O fato é, alguém da esquerda, muito provavelmente alguém ligado a Zé Dirceu, entregou a cabeça de Janones. Afinal, ele não tem contato com ninguém da oposição dentro do seu gabinete para que grave a conversa e exponha para o Brasil. Ou seja, isso aqui vindo lá desde do escândalo antigo do Lula com os ministros do Direitos Humanos pagando viagem para a dama do tráfico, também sendo exposto pela esquerda. Agora, na sequência, vemos esse outro desdobramento denunciado pela própria esquerda. O deputado federal, André Janones, cobrou que assessores da Câmara, lotados em seu gabinete, usassem parte dos salários para pagar suas despesas pessoais. Conhecida como rachadinha, a prática configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e é passível de inegibilidade segundo o entendimento do TSE. Sem saber que estava sendo gravado, Janones não fez cerimônia ao dizer como pretendia gastar a grana oriunda da remuneração de servidores públicos, casa, carro, poupança e previdência, revelou em áudio obtido pela coluna. O deputado recebeu 238 mil votos e foi o segundo parlamentar mais votado de Minas, lembrando que tomou um baita de um atropelo do Nicolas. E aqui, ó, temos o áudio que eu vou deixar para vocês ouvirem, para quem ainda não tem o conhecimento. Olha só. O não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, Gui? Só que aí o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Você vai ganhar 10 mil? Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese.
E se eu tiver esse quero colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é me entristecer? 1 milímetro. Tá aí, ó. Então, de cara lavada, de peito aberto, ele fala mesmo que o negócio... Deixa eu dar pausa aqui. O negócio era recompor o seu patrimônio. Essa é a palavra. E aqui, Paulo Capelli continua. A reunião com assessores ocorreu na própria Câmara dos Deputados, na sala de reunião do Avante, partido de Janones. Antes de pedir salário de sua equipe, o deputado tentou sensibilizar os servidores. Aí ele traz aqui os dados e tudo mais e finaliza, né? Ao mesmo tempo que tentava dar ares de legalidade, a rachadinha, Janones, demonstrou saber que a revelação da prática poderia pôr em risco seu mandato como deputado federal. Em sua fala, o parlamentar buscou passar a impressão de que pouco se importaria caso fosse denunciado. E eis que isso se tornou realidade. O que me chama mais atenção não é o fato de mais um caso aí do que eles acusam os filhos de Bolsonaro ser realizado por eles, mas e sim do próprio Metrópolis denunciá-los. Algo de errado não está certo. Tem algumas análises correndo e tudo mais nas redes sociais. Eu quero esperar mais desdobramentos para trazer ali algo mais concreto para vocês. Por enquanto, a notícia que temos aí é essa. Janones é exposto no Metrópolis. Em paralelo com isso, rapidinho eu vou comentar também a questão de Flávio Dino no STF. Tem gente que está falando que Lula indicou, que Lula já confirmou. Mas, uma Admira Leitão entrando no meio aí. Ó. Tudo tem um mas. Ministros do Supremo dizem que Lula vai indicar Flávio Dino para a corte e Paulo Gonet para a PGR. Vocês entenderam que não foi o Lula que disse? E sim, ministros do Supremo? É muito diferente. Escolhas devem ser anunciadas ainda nessa segunda-feira, 27, antes da viagem do presidente aos Emirados Árabes. Ou seja, mais uma viagem vindo para conta aí do povo que tem que pagar e sustentar esse governo inchado, esse regime inchado. A matéria que saiu às 5h57 de hoje. Madrugada foi movimentada. 2 ministros do Supremo disseram ao Estadão nesse domingo que o presidente Lula decidiu indicar o ministro da Justiça Flávio Dino para ocupar a cadeira da corte. Além disso, como o Estadão já havia adiantado, Lula também escolheu o subprocurador Paulo Gonet para PGR. O anúncio deverá ser feito por Lula ainda na segunda-feira. Tá, beleza. Lula promoveu um jantar no Palácio na quinta 23 com Alexandre, Gilmar e Zanin. Foi uma tentativa de distensionar o ambiente depois que o Senado aprovou a PEC para restringir os poderes da corte. A PEC contou com o apoio do líder Jacques Wagner, que foi considerado pelo magistrado traição. Dino, Jorge Messias e também estavam presentes ao jantar. Messias, presidente do TCU, Bruno Dantas disputavam a vaga com o titular da Justiça. Sob reserva, ministros disseram, após a saída de Dino e Messias da reunião, que Lula confirmou as suas escolhas. As indicações ainda vão ser passadas aí pelo Senado. O Alcolumbre já falou que, diferente do que fez com o André Mendonça, não vai travar e garantiu a Lula aí a marcação ainda para esse ano. Ou seja, eu quero trazer aqui uma outra análise. Diego Scotegai, do Bastidor. Lula confirmou aliados dentro e fora do Supremo e da PGR que indicará Flávio Dino à vaga de Rosa Weber e Paulo Gonet à chefia da PGR. Caso o petista confirme nessa segunda o que assegurou a pessoas próximas, nos últimos dias, ambos deverão os novos cargos em larga medida ao apoio do ministro Gilmar Mendes. O decano foi incansável no trabalho político a favor dos dois e contra os concorrentes deles. Não há padrinho como ele. E a Bárbara, do Te Atualizei, traz aqui um fato bem interessante que vale a pena a gente propagar. Artigo 39 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo. Aí tem aqui, altera por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão do voto proferido, proferir julgamento quando por lei seja suspeito de causa. 3.
exercer a atividade político-partidária, que é o que temos acontecendo nessa segunda-feira, caso se confirme. Então, eu peço já de antemão para vocês cobrarem, pressionarem Rodrigo Pacheco, porque temos evidências, inclusive aqui com o Diego Scotegai, com o Estadão, com vários canais aí de imprensa expondo que isso é um aperto do Supremo e a resposta de Lula vem por conta aí do voto do Jacques Wagner. Então curta, comentem, compartilhem para que mais pessoas recebam esse conteúdo e não menos importante também, deixa aqui seu comentário se você aprova ou reprova aí Flávio Dino no STF. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Segunda começou agitada.